Pouco tempo depois do esquadrão de 4 pessoas se reagrupar com sucesso na borda da imensa da cidade abandonada, eles encontraram um local aparentemente seguro para iniciar o resumo do dia até então. Um homem careca e corpulento coçou a nuca e resmungou, dizendo que o dia estava estranho e bizarro. Ele havia andado em círculos por metade do dia e não viu uma única besta acima do nível 5. No entanto, eles tinham recebido informações de que a linha de defesa naquela área havia sido rompida e que deveria fornecer reforços imediatamente. O membro da equipe que carregava uma mochila assentiu em concordância, enquanto o que segurava uma espada comentou que tudo parecia um dia comum na selva, olhando para as planícies silenciosas ao longe. Ele até achou que estava mais tranquilo do que o normal, nada parecido com o que as informações sugeriam. A garota, que também era a líder do grupo, cruzou os braços e concordou. Ela também sentia que havia algo errado. Uma missão classificada como nível A não deveria ser tão fácil assim. Se as bestas não tivessem nas redondezas, então era muito provável que tivesse se deslocado para dentro da cidade. Ela ergueu o olhar para as ruínas distantes e alertou seus companheiros para ficarem atentos, dizendo que, se todas as bestas tivessem entrado na cidade, a densidade lá dentro seria muito além do esperado. Outros também olharam na direção da cidade, percebendo que talvez estivessem prestes a enfrentar uma batalha difícil. Os 4 pararam de conversar, suas expressões ficaram sérias, e eles então se espalharam levemente, cobrindo as costas um do outro, enquanto avançavam levemente. Quando mais se aproximavam, mais o silêncio aumentava. Quando finalmente entraram na cidade, já sentia algo estranho. Mas o silêncio se aprofundava a cada passo. Refletindo sobre isso, eles pararam e lançaram silenciosamente um drone ao céu. O homem careca observava o controle, mas não havia bestas à vista. Outro membro explorou a área próxima e também não encontrou nada de normal ao norte. A garota ficou ainda mais intrigada. Como pode haver menos bestas na cidade do que na selva? Isso não faz sentido, murmurou ela. Um dos companheiros sugeriu que talvez as bestas tivessem se movido para outra linha de defesa. A garota descartou a ideia, dizendo que, se esse fosse o caso, o quartel-general teria informado e não teria mandado para lá de forma tão insistente. De repente, o comunicador dela apitou. Do outro lado da linha, alguém elogiava a equipe por ter eliminado rapidamente as bestas e comentou que seu próprio grupo havia vagado pela selva por um longo tempo, sem encontrar nenhuma criatura. A garota compartilhou a informação com seus colegas, explicando que outras equipes também haviam chegado, mas, assim como eles, não haviam encontrado nenhuma besta. Um dos membros sugeriu ir direto até a entrada da caverna. Talvez lá descobrisse o que estava acontecendo. A garota concordou, mas achou perigoso ir diretamente, decidindo primeiro usar o drone para fazer o reconhecimento. O drone sobrevoou rapidamente a cidade. De uma visão aérea, dava para ver tudo com clareza. As vastas ruínas estavam assustadoramente vazias, sem sinal de qualquer bestas. Finalmente, o drone chegou à beira do campo de batalha, onde ficava ali a linha de defesa. De repente, algo atingiu o drone. A tela tremeu violentamente e depois ficou completamente preta. Os 4 trocaram olhares e decidiram ir imediatamente verificar o que havia acontecido. Enquanto isso, entre os sobreviventes, um velho segurava o drone recém-abatido e repreendia outro homem. "Você tá maluco? Acabou de derrubar um drone de equipamento de reforços." O outro segurava uma espingarda, coçou a cabeça com um ar frustrado e respondeu que pensou que fosse algum tipo de pássaro. Achou que poderia oferecer ao chefe uma opção diferente de janta. O homem que havia perdido um dos braços começou a rir alto, mexendo a panela de sopa com sua única mão, e disse para não se preocuparem com o drone. "Parece que os reforços estão por perto", disse ele rindo. "A gente pede desculpas depois." Ali, Lucinha acabara de cortar uma besta ao meio, cercado por um monte de caças. Naquele momento, o drone não era mais importante. O que realmente importava era decidir o que cozinhar para Lucian em seguida. Para eles, Lucian era como um deus. Todos secretamente esperavam um dia se tornar como ele. Pouco tempo depois, o grupo de 4 diminuiu o ritmo ao deixar a cidade. A visão se abria, mas o ar estava denso com um cheiro de sangue. De repente, eles pararam, chocados com a visão diante deles. Incontáveis corpos de bestas amontoadas, um solo encharcado de sangue, pedaços espalhados por todas as partes. Corpos de bestas de nível 6
empilhadas, juntas a incontáveis carcaças de nível 7. O corpo da garota tremia. De repente, ela viu um som e virou-se. Um homem bonito se aproximava, segurando uma longa lança em uma mão e arremessando uma besta pela cauda na outra. "Estão procurando algo?", perguntou ele. Alguns minutos depois, chegaram ao acampamento temporário. No chão, jazia a cabeça de uma besta de alto nível, uma grande panela de sopa e vários pedaços de carne assada. Lucian estava sentado sobre um veículo blindado abandonado, comendo um pedaço de carne enquanto observava curiosamente. Eles explicaram que era do Tigre Escorpião, uma equipe de classificação A, enviada sob ordem direta para reforçar a linha de defesa. Quando Lucian fez sua pergunta, o esquadrão imediatamente se colocou em posição de sentido. Eles se colocaram em posição de sentido e o saudaram, explicando que as ordens vinham diretamente do quartel-general militar e que dezenas de equipes haviam sido enviadas e que eles foram os primeiros a chegar. Enquanto a garota respondia, seus olhos involuntariamente se desviaram para a enorme cratera repleta de carcaça de bestas de alto nível. Aos olhos dela, o homem à sua frente já podia ser um grão-mestre de nível 8. Lucian não era apenas jovem e bonito, mas também incrivelmente poderoso. No entanto, ela não se lembrava de tê-lo visto antes nas Forças Armadas. Depois de terminar sua refeição, Lucian saltou do veículo e perguntou se o exército reconstruiria a linha de defesa nos próximos dias. Ele não pôde deixar de pensar consigo mesmo que a comida daqueles últimos dias era muito melhor do que o refeitório da divisão 1182. A garota explicou o plano original para eliminar todas as bestas primeiro, mas ela já havia relatado a situação aos superiores. Estimava que o exército enviaria pessoal para o local em alguns dias. Lucian assentiu, pegou sua lança e murmurou: "Parece que acabou." Ele se espreguiçou de forma despreocupada, mas liberou uma aura tão poderosa que deixou toda a equipe em alerta, incapaz de conter a curiosidade. A garota então perguntou com cautela quem ele era realmente. Lucian pensou por um momento, percebendo que ainda não havia se apresentado. Depois de refletir, respondeu que era da divisão 1182, subordinado ao general Yu, e que era apenas um novo recruta. Estava ali há cerca de 2 semanas. A garota ficou boquiaberta, achando que Lucian só podia estar brincando, mas ao notar o olhar sério dele, a garota engoliu seco e deu alguns passos para trás. Se ele estava falando sério, então um simples recruta estava segurando sozinho toda a linha de defesa? A garota pensou e decidiu convocá-lo para retornar ao quartel-general com eles. Acreditava que, com a força de Lucian, ele facilmente seria classificado como General Stars, um título que trazia benefícios muito maiores do que o de um soldado comum. Lucian então refletiu. As batalhas dos últimos dias o fez sentir que estava prestes a romper um outro limite, mas ele precisava de recursos. Pegou o celular, planejando entrar em contato com o general Yu. A garota, empolgada, pensou que, se Lucian realmente fosse um novo recruta, aquele seria um momento perfeito para criar um bom vínculo com ele. Logo chegaram ao quartel-general. O lugar estava bem movimentado. Pessoas, lojas, vendedores de rua. A garota começou a apresentar a área. Este é o distrito dos generais estrelas. Muitos generais trazem suas famílias e amigos. E com o tempo, o local acabou se tornando o que você está vendo agora. Lucian olhou em volta, satisfeito. Sentiu a presença de vários grandes mestres e a forte proteção do exército. Pensou que poderia trazer sua família para ver aquele lugar, garantindo que não precisava mais se preocupar com Lian Jibei, aquele louco, nem com a retaliação da escola marcial Jidao. Após vários dias de batalha, tudo que Lucian queria era encontrar um lugar seguro para descansar e tomar um bom banho. Mas, como era sua primeira vez no quartel-general, ele não tinha um lugar próprio. Estava prestes a perguntar onde ficava um hotel mais próximo, quando a garota, um pouco courada e envergonhada, disse: "Esta noite, você pode ficar temporariamente na minha casa. Tudo bem para você?" E talvez você esteja se perguntando por que ele não ficou na casa de um dos companheiros de equipe. Digamos que foi um apelo de uma fã?